Então, mais uma vez, bom dia. E, gente, qual é a ideia desse plantão de dúvidas para quem ainda não participou de nenhum? É trazer situações e levantar, né, no caso, pertinentes, né, à expertise do Jacques, embora ele tenha uma gama muito maior, hoje a gente está falando de comercial, de vendas, né? Então, que a gente pudesse trazer questões para serem levantadas e que pensem da seguinte maneira: às vezes, a gente está resolvendo um caso particular da escola, mas com certeza vai ajudar outros colegas também, não é? Porque eles podem passar pelas mesmas situações, eles podem usar isso de exemplo para um momento futuro. Então, não fiquem acanhados em fazer questões, levantar questões que vocês acreditam ser simplórias ou puxa, será que eu posso perguntar isso? Sim, pode e deve, né? O Jacques, como eu falei, é uma pessoa de bagagem ampla, né? Ele tem uma expertise múltipla, e ele pode orientar sempre vocês, diretores, a terem a melhor postura e a melhor saída dentro das situações encontradas. Então é isso, né, Jacques? Eu gostaria de aqui colocar também que o Jacques foi a primeira pessoa a falar de ter um vendedor dentro das escolas de música. Ele foi revolucionário, porque nós não tínhamos esse olhar nessa questão, né? Nós estávamos acostumados a navegar naquele oceano azul, onde as pessoas vinham para as escolas de música, cursos livres, perguntar sobre curso, como é que funcionava, enfim, como é que eu poderia estudar numa escola de música. E hoje o nosso momento é outro. Nós estamos com alta concorrência, as pessoas têm diversas opções de atividades complementares, tanto para as crianças como para os adultos. Então, há necessidade de um departamento comercial. Então, gostaria bastante que o Jacques, antes de começar com perguntas, reforçasse esse olhar e essa visão. Legal, Valéria, excelente colocação. Quando a gente fala de vendedores, né, ter um profissional não é a secretária, o atendente, o secretário que também vende, faz matrículas. Eu estou falando de um profissional 44 horas por semana só vendendo. Ah, mas tem que atender um pai de um aluno. Não é ele que vai atender. Tem que comprar alguma coisa na papelaria. Não é ele que vai comprar. Ele tem que vender. Tá? Eu treino vendedores de ONGs, né, como o LBV, Legião da Boa Vontade, que liga para nós pedindo doações. Eles têm vendedores para captar doações, que são treinados. Vocês, só para refletir, já viram alguma loja, alguma empresa que não tenha vendedores? Vocês já viram uma academia que não tem uma pessoa para fazer o atendimento? Se você chegar numa academia qualquer, uma Smart Fit, e falar, quero conhecer a academia, a pessoa que está no balcão vai falar, só um minutinho, eu vou chamar a pessoa tal, o nosso consultor. Porque a pessoa do balcão não vende. Tem um especialista para nos convencer que se inscrever naquela academia é o melhor negócio da nossa vida. Ele é treinado para isso. Ah, Jacques, mas eu não tenho vendedor porque não tenho matrículas. Ou você não tem matrículas porque você não tem vendedor. Ah, já, mas como que eu vou pagar o professor, o vendedor? Se ele vive de comissão, mesmo com fixo, porque tem que dar fixo, ele se paga. A conta é simples. 8 horas por dia. Carga horária normal, 8 horas por dia. Só vendendo. Ele não faz uma matrícula por dia? Se ele não fizer uma matrícula por dia, tá errado. O que ele faz 8 horas? Ah, Jacques, mas como que ele vai captar clientes para fechar a matrícula? Daí é um segundo passo. Daí é um trabalho conjunto. É treinamento, é tráfego pago, é indicação de alunos. Ele vai atrás dos seus alunos. Cada aluno que chegar para fazer uma aula, o vendedor vai conversar e vai pedir indicação.
Se você tem 80 alunos só na sua escola, se cada um indicar um amigo, se cada um indicar só um amigo, só um, não peça 10, peça uma indicação. Se metade fizer matrícula, você aumenta em 50% o número de alunos. Esse vendedor, ele vai para a rua prospectar. Você tem um colégio próximo da sua escola de música? Ele vai no colégio tentar fechar parceria. Tem um hospital? Ele vai no hospital falar com o RH, tentar fechar parceria. Para enfermeiros, médicos, que são profissões que estressam, estudar música para ter um hobby que ajuda a desestressar. É uma pessoa que, junto com vocês, irá pensar em vendas. Mas vamos voltar um pouco atrás. Nós temos aqui pessoas líderes, estratégicas, cada um na sua escola. A pergunta que eu faço para cada um de vocês: quantas horas por semana você pensa em vendas? Fazer novas matrículas? Ou você ficar apagando incêndio e repondo o professor que falta? Se você ficar apagando incêndio e cobrindo o professor que falta, você não vai fazer matrículas. E daí eu pergunto, novamente, quantas horas por semana você se dedica para vender? Para novas matrículas, pensar em estratégias. Sair de dentro da sua escola, que eu sempre falo isso, vai para uma padaria, sem telefone, sem computador, com um caderno para pensar, escrever enquanto você toma um cafezinho. Pensar em como matricular mais na sua escola. Ah, já, mas se eu estiver na padaria e pegar fogo, é para ligar para os bombeiros e não para você. Então o que eu quero, antes das perguntas, é que vocês reflitam o quanto vocês estão preparados, investindo para vender mais. Não adianta querer novas matrículas se eu não faço a minha parte. As matrículas, hoje em dia, não caem do céu. Nós temos que ir atrás. E daí tem um vídeo do Cortella, Mário Sérgio Cortella, que eu adoro, sou fã, já passei em congresso, caí esse vídeo, que é: vaca não dá leite. Você tem que tirar. Olha que louco. Vaca não dá leite. Você tem que ir lá e tirar. Se você quer matrículas, as matrículas não vão acontecer sozinhas. Você tem que ir lá e fazer. Você tem que ir atrás. É o mesmo conceito, é analogia. Então eu quero que vocês reflitam até para as perguntas, né, que irão trazer. E não existe pergunta boba, tá, pessoal? Todas as perguntas são perguntas inteligentes, porque você tem essa dúvida e às vezes o colega só não tem coragem de fazer. Então pega suas dúvidas e manda bala. Hoje aqui é para tirar todas as dúvidas de vocês sem filtro. É isso aí, Jacques, muito bem colocado. Vaca não dá leite é ótimo. Foi-se o tempo, quem viveu os anos 80, onde tinha lista de espera e você tinha pessoas caindo do céu para fazer matrícula ali. Enfim, momentos novos, situações novas, estratégias novas. Acho que a Suzana do Rio. A sobrecarga é muito grande. A gente sempre acha que vai salvar e evitar qualquer tipo de situação que vier à nossa mão, que a gente precisa salvar a nossa mente primeiro para Primeiro, para trazer novas trazer novas estratégias. estratégias. É É isso isso aí. mesmo, Suzana. A Muito saúde bom. mental é a mais importante. E o que mais estressa um empreendedor, pessoal, é ficar buscando problemas para resolver. A gente acha que os problemas vêm até nós. Na verdade, nós que buscamos. Porque a gente não delega, a gente não treina nosso time para resolver os pequenos detalhes. A gente faz com que eles venham para nós. Então a sobrecarga emocional, para quem empreende, para quem é gerente, é muito grande, porque nós temos que aprender a delegar. E daí as pessoas perguntam: Jacques, como você tem 7 empresas e não visita nenhuma? Porque se eu tiver uma empresa que depende de mim, eu tenho um emprego que eu não sei se eu terei salário.
Eu tenho pessoas melhores do que eu para fazer o que tem que ser feito lá na ponta. Eu controlo o financeiro. Financeiro eu não abro mão. Tá? Financeiro tem que estar na mão do dono. Tá? E vendas tem que estar na mão do dono. E no caso de escolas, a qualidade pedagógica. Só que é todo dia? Não! Faça uma reunião quinzenal com os professores. Faça uma avaliação da qualidade pedagógica quinzenal. Crie uma metodologia, crie um processo. O esgotamento mental a médio prazo vai diminuir pra caramba, Suzana. É importante nós tomarmos cuidado, porque quando a gente chega à exaustão, a gente leva o negócio para o buraco. Para quem tem sócios, para quem tem gerentes, divida as funções. Não adianta querer tudo. Tá? E a Suzana complementou aqui que é difícil abrir mão e deixar na mão do outro. É difícil, Suzana. Só que a gente tem que aprender duas coisas, dicas para vocês. Quando eu delego, nunca será tão bem feito como se eu fizesse. Só que se eu fizer, eu vou ficar doente. Eu prefiro que seja feito 80% do que eu faria e eu não tenho esgotamento mental, ou eu quero eu fazer tudo 100%. Porque se é para nós fazermos tudo, demite todos os funcionários. E faça você um eu empreendedor. Aula particular. Daí você vai ter o seu limite de crescimento, mas você vai ter o controle total. Quando você empreende, você tem que saber que você vai delegar. Eu, por exemplo, tenho uma escola em Bertioga, litoral de São Paulo. Eu evito entrar na minha escola, porque se eu entrar eu vou achar que está tudo errado. E eu vou ter um esgotamento mental. Tá dando lucro? Tá dando dinheiro? Ok. Então o que vocês têm que entender é, vocês têm um negócio para ter retorno financeiro ou é um negócio que é para ter qualidade pedagógica, ego, dizer que eu tenho X alunos? Daí monta uma ONG e faz de graça e capta recurso. Tá? Então é preciso começar a ver diferente. E um dos pontos que eu acho muito importante quando a gente empreende é entender qual é o meu objetivo. E ganhar dinheiro não é errado, pessoal. Ah, mas eu trabalho com educação musical, tem a música, sou artista. Legal! O aluno não sabe nada. Se você entregar 70%, ele vai sair 70% melhor. Estão percebendo? A exigência é nossa. Às vezes eu quero trocar um parafuso que o aluno nem sabe que está precisando trocar. E eu paro uma empresa inteira por causa de um parafuso. E daí vem o esgotamento mental, porque a gente vê tudo errado nos pequenos detalhes que ninguém vê. Então, quando nós, empreendedores, entramos na nossa empresa, nós temos que entrar que nem um cavalo, olhando só para frente. E se alguém vier comentar que precisa trocar o parafuso, eu avalio se precisa trocar. Porque senão nós estamos montando uma empresa para nós ou para os nossos alunos. É isso que nós temos que entender. A nossa escola, ela é para nós ou para os nossos clientes? Todos os meus negócios são para os meus clientes. A minha casa eu reformo do jeito que eu quero. As minhas empresas eu reformo, monto a estrutura do jeito que meus clientes merecem. Então é importante começar a perceber que tem muita coisa dando certo nas nossas empresas. Tem muita coisa boa. E se a gente começar a focar só no que dá errado, vai piorar. É questão de mentalidade, de mudar o foco. Tá? A Suzana também está colocando aqui, ó, pessoal, como estruturar minha equipe sem ser um chefe insuportável. Às vezes acho que eles ficam esperando uma crítica. Vamos lá, pessoal. Todos os colaboradores esperam feedback. Feedback é diferente de crítica. E não existe feedback construtivo e negativo. Não tem essa diferença. Feedback é feedback. Daí tem técnicas para dar feedback. Tá? Tem técnicas. Ou senão você torna aquilo lá uma bronca. Daí não pode. Que você gera conflito com o seu colaborador. Tá?
Então, quando você tem uma estrutura maior, você tem colaboradores, professores, secretária, vendedor, a primeira coisa que você tem que pensar, inclusive eu fiz uma postagem ontem, anteontem, no meu Instagram, que eu falei assim: líder que cobra o vendedor não vende. Se você ficar Eu todo dia vi. no seu professor e falando tem que dar melhor aula, tem que dar melhor aula, ele vai dar pior aula. Porque a pressão é tão grande que ele entra nervoso e faz errado. É preciso treinar, orientar, acompanhar e motivar. E confiar que eles farão o melhor que eles podem fazer. Então, quando a gente ficar no pé, que eles têm que fazer o melhor, cobrar, vai começar a aula, eu chamo o professor e falo: Bruna, você vai dar aula agora, dê a melhor aula que eu vou ficar olhando. Vai ser a pior aula da Bruna. A pressão prejudica os resultados. E um grande erro de líderes é querer dar o feedback na hora que o problema acontece, onde que estão todos com os nervos em alta. Aconteceu um problema, respira, chama e fala: Núbia, olha, aconteceu um fato hoje, amanhã eu queria bater um papo com você. Tá? Mas não se preocupa, tá tudo em ordem. Entendeu? A Núbia vai embora preocupada. Entendeu? Mas eu não vou entrar em atrito com ela hoje. Eu vou para casa, vou refletir. E no dia seguinte é só chamar o colaborador e falar: Oi, Núbia, lembra ontem que eu falei que eu queria conversar com você? Você sabe o que aconteceu ontem? Ela vai falar: Sei. Ah, me conta. Porque tudo tem três versões: tem a versão de quem trouxe a fofoca, tem a versão da pessoa envolvida e tem a verdade. Então nós temos que primeiro ouvir, entender o fato e ficar calado. Respirar e falar: Núbia, independente do que aconteceu, quem está certo, quem está errado, eu posso contar com você que isso não acontece mais? Daí ele vai falar: pode. Porque nas minhas empresas eu tenho uma política que todo mundo pode errar uma coisa nova na vida. O que não pode é repetir o erro. Errou uma vez, eu, meu sócio, meu gerente, a gente explica, dá feedback, ajuda a corrigir. O que não pode é repetir erros. Suzana, espero ter trazido aqui alguns insights para você. Excelentes colocações. Acho que são dúvidas de muitos empresários hoje em dia que se sobrecarregam, né? Trazem esse estresse. E mais do que nunca, pessoal, nós precisamos estudar sobre saúde mental. A NR1 veio, a partir de maio teremos fiscalização. Então não é só pensando no nosso time que trabalha. Nós temos que pensar muito sobre a nossa saúde mental. Os nossos colaboradores são os nossos espelhos. Se eu não estou bem, eu nem saio de casa como chefe, como líder, porque eu irei contaminar meu time, tá? E eu pergunto para todos vocês e Suzana, você terá saúde mental quando você conseguir viajar 20 dias e sem se preocupar com a sua escola, sabendo que tudo vai dar certo. É isso que vocês têm que se preparar. Eu posso Sensacional. viajar 20 dias sem me preocupar com a minha escola? Esse é o objetivo, esse é o trabalho. E não é que vai dar certo do jeito que nós queríamos, mas vai dar certo. As coisas vão funcionar. E o que de sair do lugar, quando a gente voltar, ajuda a ajustar. Não é nós que iremos ajustar. Nós iremos orientar o time para que eles ajustem. Muito Vamos lá, bom. próxima pergunta. Pergunta escrita ou falada, quem aí gostaria de levantar alguma situação, alguma particularidade ou dúvida? Bom dia, gente. Bom Eu tô, dia, querida. eu tô um pouquinho rouca, mas assim, eu achei muito interessante, né, tudo que Jacques falou até agora, porque é muito a minha cara, sabe? A questão de você ver a empresa assim como algo social,
né? Que não pensar tanto nessa forma de realmente vender e ganhar o dinheiro mesmo, né? E assim, em 2026 foi um ano que eu estabeleci para realmente mudar essa chave, e levar minha empresa assim como uma empresa mesmo que fatura, né? Que a gente precisa faturar, claro. E assim, agora eu comecei a estudar sobre vendas, coisas que, né, antes eu não fazia. E realmente tá, criando campanhas para poder vender, que a gente nunca tinha feito. Então, assim, agora eu tô fazendo, só que realmente no processo vem muita dúvida, sabe? Agora que eu tô aprendendo como fazer um follow-up, que eu nunca fazia. É, enfim, estruturar um funil ali de vendas, né? Tanto para mim quanto para minha equipe e estruturar mesmo, né? As vendas. Por enquanto eu não tenho ainda um vendedor, mas assim é algo que eu já coloquei também como meta para ter, né? Um vendedor na escola. E, enfim, minha dúvida assim maior mesmo é porque eu moro numa cidade pequena e a sensação que eu tenho, às vezes vai ser uma questão de mentalidade também. A sensação que eu tenho é que todo mundo já conhece a minha escola, que eu já vendi para todo mundo que eu tinha que vender e que eu moro numa cidade pequena e que eu tô limitada. Eu tenho essa sensação, sabe? E aí, esses dias, a gente fez até um concerto numa escola aqui, municipal. Levei os alunos, se apresentaram lá para apresentar a escola, panfletar e tudo, né? E aí, meu Deus, nos vídeos era tanto menino. E eu falei, o que que esse tanto de menino tá fazendo fora da minha escola? Pelo amor de Deus. E aí eu falei, nossa, é uma questão de mentalidade. Eu tenho que realmente saber como captar esse público, sabe? Porque tem criança demais da cidade, não é assim como eu estava pensando. Falei, meu Deus, já todo mundo já é meu cliente. Não tem mais. Vamos lá, Núbia. Qual a sua cidade e quantos habitantes tem? Rio Pardo de Minas tem uma média de 30 mil habitantes. E 70% é zona rural. Pequena, né? Legal. Ah, vamos lá, Núbia. Você já viu alguma. Vamos começar, vai. Vamos pelo começo, tá? Você falou que 2026 vai virar chave. Não foi a sua pergunta, mas eu gostaria de trazer uma colocação que você sempre pensou no social. Uma das Hum. coisas que eu gosto de falar, assim, eu faço muito social. Eu tenho muita parceria na minha escola com bolsas gratuitas. Só que eu Hum, tenho que estar faturando, lucrando muito para poder fazer o social. Com dinheiro, o social é mais fácil, tá? É isso que verdade. nós temos que entender. Se minha Uhum, escola estiver lucrando, eu melhoro o social. sim, Eu preciso lucrar, sabe? Robin Hood. Eu preciso tirar de quem tem para dar para quem não tem, verdade. tá? Mas eu vou entregar qualidade, vou entregar curso, tá? Eu até fiz uma parceria com a assistente social da prefeitura na minha cidade, onde que ela indica alunos carentes e funcionários carentes da prefeitura para fazerem aulas gratuitas na minha escola. Só que eu busquei empresas na minha cidade para adotarem esses alunos. Até o social eu gero retorno financeiro para mim. Então, por exemplo, ontem meu sócio mandou uma mensagem, o Newton, e falou: Jax, a farmácia daqui do lado da escola vai adotar 2 alunos. Daí eu dou um desconto. Então minha mensalidade é R$ 400 por mês, a farmácia paga 200 e eu, como escola, banco 200. Pelo menos o custo do professor, a farmácia banca. E daí a farmácia ganha um certificado que ela adota um aluno, sai no jornal, tá? A prefeitura consegue publicar uma página no jornal da cidade, todas as empresas que adotam alunos que a assistente social da prefeitura indica para mim. E Legal, eu muito não me legal. envolvo em política, tá? Eu não estou falando de política, eu não sou partidário, sabe? Eu estou falando de assistência social, Muito tá? Então, legal. só para você entender, até bolsa, a minha ação social, eu busco recurso financeiro. Então, inclusive, só se a gente cortar aqui, eu conversando com o pessoal de uma empresa aqui também que me ajuda nessa parte de campanhas, eles falaram que o valor da minha mensalidade é valor de projeto social.
Mas não tem problema. Assim, Núbia, outra coisa. Eu vejo muito dono de escola preocupado. Ah, mas o outro cobra tanto, eu cobro menos, cobro mais. Para de se preocupar com que os outros. Só você sabe das suas despesas quando você paga de aluguel. O seu aluguel é diferente do aluguel, por exemplo, da Rosângela. É Sim, diferente do aluguel do Daniel em Caraguatatuba. é, Então, às vezes, você cobrar um valor menor, tá certo e você tem mais lucro do que quem cobra muito. entendi. Tá? Então, o que você tem que fazer é a última linha do seu DRE financeiro dar positivo. Tá? Então, o que você tem que calcular é qual que é o custo para o aluno. E outra coisa que eu nunca entendi em escola de música é por que o curso de piano é o mesmo valor do curso de violão e canto. Porque a sala de piano é maior, a manutenção do piano é maior, e o aluno pede desconto no curso de piano, eu dou. Não, você quer pagar menos? Vai fazer canto, vai fazer violão, porque o meu custo é menor. Verdade, o piano também, o instrumento é caríssimo, né? É isso. Eu falei isso Então, na escola essa semana. Eu falei, não, o piano vai ter que ser mais caro, porque nós também tava no mesmo valor. Eu falei, não, não tem não como é fazer mais uma aula caro. individual, tudo. Nubia, a regra é o seguinte: coloca um valor mais alto e dá desconto para os outros. Todos têm o mesmo valor. Daí você dá desconto para os cursos que você está ociosa, que você tem professor e que o custo é menor. Certo. Tá? Por exemplo, violão, se eu quiser aula em dupla, eu consigo. Canto eu consigo. Piano é mais difícil. É. Tá? Então, assim, tem escolas que dão, mas é mais difícil. Mas o que eu quero dizer é entender isso. Sobre o tamanho da sua cidade, 30 mil habitantes, onde que mais da metade é zona rural. A pergunta que eu faço, Núbia, você já viu alguma escola pública da sua cidade fechar por falta de aluno? Se escola pública não fecha, é porque tem alunos novos todos os anos. Então é mais uma crença nossa. E vou contar um segredo, Núbia. Quanto menor a cidade, melhor as campanhas, melhor as parcerias. Você tem acesso a empresas, você tem acesso a empresários, você tem acesso à prefeitura, você consegue falar com o prefeito, você consegue falar com o vereador, com o assistente social. Quanto maior a cidade, menor são as chances de você ter parceiros. Então você tem uma vantagem que nem todos aqui têm. E que você tem que aproveitar isso. Tá? Para vocês terem uma ideia, Bertioga tem 80 mil habitantes. A cidade que eu tenho. Tá? O IBGE coloca 60 mil, mas lá a gente acredita que são 80 mil. Tem mais do que o último censo do IBGE. 80 mil habitantes. Eu não tenho aula só de música. Eu tenho vários cursos. Mas eu contabilizei hoje de manhã. Todo dia de manhã eu abro o meu sistema. Tá? Hoje de manhã, alunos ativos. 1.043. 1.043 alunos numa cidade de 80 mil habitantes. De música, nós temos 143 alunos. E não é o foco música. Música é um curso que nós abrimos recente, foi o último. Tá? Então aquela crença, não dá para ter alunos. Eu tenho mais do que 1% da população estudando na minha escola ativamente. E a minha escola tem 14 anos na cidade. 14 anos. Eu já poderia falar, já treinei todos. Todo mundo me conhece, todo mundo estuda. Não. Eu paro de fazer campanha, divulgação, cai matrículas. Então é ilusão nós acharmos que todo mundo conhece. Tá? Por exemplo, investir em Google. Google Ads, tráfego pago. Google nem funciona na minha cidade porque ela é pequena. Na sua também não vai funcionar Google. O Instagram pega metade das cidades vizinhas. Vem gente Santos, Guarujá, São Sebastião, porque é tão pequeno que o pouco que eu faço vai para. E tá tudo certo. Mas eu tenho que fazer. Daí eu coloco outdoor, eu coloco carro de som. Eu fiz recentemente mala direta pelos correios. Tá? Então existem várias formas para captar alunos. Parcerias com escolas públicas, parcerias com escolas particulares, parcerias com psicólogos. Sim, Entendeu? eu preciso Montar um dessas pacote de curso parcerias.
para empresários, sabe? É entender o que você pode fazer a mais, Entendi. tá? Ô, E pode ter Jacques, certeza que mais da metade da população dos 30 mil habitantes, seja zona rural ou zona urbana, não pensaram em estudar na sua escola ainda. verdade. E você falando da zona urbana, eu até estou tentando criar um semipresencial aqui para os alunos da zona rural fazer aula, né, online e vir pelo menos uma vez na escola para poder fazer na escola, aula em grupo, alguma coisa assim. A Bertioga tem uma zona rural também, uns bairros afastados. Nós fechamos parceria com a prefeitura e levamos uma vez por semana o professor até a escola municipal para ministrar aula para os alunos dentro da escola municipal, tá? E para a comunidade. E isso é feito aos sábados. Aos sábados a escola abre para a comunidade lá. É um projeto que foi colocado onde que todas as áreas da escola se tornam áreas comuns no sábado para que a população do bairro consiga usufruir. Legal, muito bacana. Ô, Jacques, só para complementar aqui, então você acha que o site também, no meu caso, não vai fazer tanta diferença? Um site? Faz, não, site faz. Eu estou falando o Google Ads, Ah, investir em sim, tráfego pago pelo Google. entendi. Site, ainda hoje em dia, site é pouco usado, mas para parcerias e empresas ainda olham. O Uhum, aluno final, não sei se ele vai olhar o seu site. Hoje, o que é importante? Nós temos redes sociais de forma ativa e profissional. Então é Instagram, Facebook e TikTok. Pelo menos essas três, no mínimo. Tá? E o Google Maps, o Google Meu Negócio, que é aquela avaliação de estrelinhas e comentários que tem no uhum. Google que avalia a nossa escola. Mas ter um site, e hoje eu recomendo uma landing page, que é aquele site simples de uma página só. Não precisa ser um site mirabolante, não. É ter um domínio, tá? E Núbia, qual que é o nome da sua escola? Núbia Rocha Escola de Música. Tá. O seu site, como que chama a sua cidade? É Rio Pardo? Quando Rio a Pardo pessoa de fala. Minas. Tá, mas falando assim entre amigos, você fala que você mora onde? Olha, eu moro Rio lá Pardo. em De Rio Rio Pardo. Pardo. Então você vai colocar o seu site, você vai colocar Rio Pardo Hum, música.com.br ou escola de música perto de mim. Você vai colocar o que as pessoas pesquisam no Google como domínio do seu site. legal. Porque ninguém vai digitar Núbia Escola de Música. Por exemplo, eu tenho um site que é jaxgreenberg.com.br, mas eu tenho um site que é vendascomfoco.com.br, aceleradordefranquias.com.br, vendamaisfranquias.com.br. Todos os domínios são meus. Eu fico no Legal. registro.br procurando domínios. Por exemplo, qual que é o site da CAEM? É caem.com.br? Escola de Nossa, Música. Escolas de música. Estão percebendo? Então, às vezes, a gente quer colocar o nosso nome no site, só que de forma orgânica no Google eu não vou ter relevância. E o domínio é o primeiro sinal de relevância que o Google dá. Então, se o nome do meu Bacana. domínio é o que a pessoa procura, você aparece em primeiro. Muito bacana. Bom saber, porque eu estou nesse processo de fazer justamente o domínio. Eu vou ficar atenta nisso aí. Legal. Próxima Muito pergunta. obrigada, Obrigado, viu? Núbia. Obrigada. e aí, gente, ao vivo ou pelo chat, fiquem à vontade. Deixa eu ver, tem uma A outra Aline colocação. colocou aqui, ó. Sei que não tem a ver com o assunto, mas minha dor aqui tem sido o número de entradas supre saídas. Sinto que estou no mesmo lugar, tampando o sol com a peneira. Pelo que eu entendi, assim, o número de alunos que entram são é equivalente com o que sai. Então eu tenho 100 alunos, entra 10, sai 10, eu continuo com 100. Né? Então é a dúvida que eu entendi da Aline, Aline. Tá? Isso. Tá? Uma das coisas que nós temos que pensar, Aline, é para de pensar em número de alunos e começa a pensar em faturamento. Lucro. Número de alunos é ego.
Eu tenho 1.000 alunos, eu tenho 80 alunos. Eu falei na minha escola que eu tenho mais de 1.000. Mas eu poderia ter 2.000 se eu cobrasse menos. Só que eu prefiro ter 1.000 pagando mais. Então, se eu estou trocando 6 por meia dúzia, mas eu estou aumentando meu ticket, o resultado final financeiro é maior. Então, o que nós precisamos é começar a aumentar um pouco o valor das parcelas, o valor da mensalidade, para que os novos alunos, se for cobrir os alunos que estão saindo, pelo menos o meu resultado financeiro seja maior. Tá? Outra coisa que nós temos que pensar, Aline, é por que nossos alunos estão saindo. Por que os meus alunos estão saindo? Eu faço 10 matrículas, 10 alunos saem. Eu preciso tampar a peneira. Da mesma forma que eu comecei hoje falando da importância de pensar em estratégias de vendas, manter aluno, fidelizar alunos é vendas, pessoal. Nós precisamos entender. Daí eu pergunto para cada um de vocês, e Aline, qual foi a última vez que você parou, para ligar para 10 alunos que desistiram nos últimos meses, como responsável pela escola, para saber por que eles desistiram? Não é pedir para a secretária. Um misto de financeiro e desistência. Legal. Financeiro. Quando o aluno fala que o problema é financeiro, é desculpa. Ele está de saco cheio da sua escola. E por que ele fala financeiro? Para não falar que o professor é ruim. Nós, brasileiros, temos cultura de não falar mal das pessoas. Eu não gosto do professor, eu vou falar que o meu problema é financeiro. Sabe como se resolve se o problema é financeiro? Chama o aluno e fala: eu faço de graça para você, eu te dou 50% de desconto. Você continua? Ele vai falar não. Então não é financeiro. Ah, eu estou desempregado. Você está desempregado, você está livre na hora do almoço. Na hora do almoço eu tenho horário vago. Se você fizer aula no horário de almoço, eu te dou 50% de desconto. Ele vai falar não, obrigado. E a inadimplência é porque a gente deixa ficar inadimplente. Faça no cartão de crédito o formato recorrente, que nem academia, todo mês debita. Tem escola que nem boleto usa, que ainda é coisa que não sei se usa. Entendeu? Mas tem que trabalhar cartão de crédito, tem que trabalhar boleto. Não é o aluno falar, eu vou lá e pago quando eu quero. Sabe, tem que ter desconto, pontualidade, que nem faculdade tem. Faculdade, a mensalidade é R$1.000. Se pagar até dia 5, paga 800. Você tem que criar estratégias para que ninguém fique inadimplente. E outra pergunta, Aline, é para você refletir. Se eu estou inadimplente, eu consigo fazer 1, 2 aulas estando inadimplente? Ou a escola bloqueia? Porque se eu consigo, eu vou ficando inadimplente. Se eu enrolo a secretária falando que eu vou pagar a semana que vem, você está gerando a inadimplência. Fica devendo para a conta de energia elétrica. Você vai pagar. Bloqueio após 10 dias. Você tem que bloquear no dia seguinte. Colocar no contrato, inadimplência no dia seguinte já não faz aula. 2 dias, vai. Dá o período de compensação financeira se trabalhar com boleto. O bloqueio tem que ser imediato. Se eu não pago sem parar no meu carro, eu não passo um pedágio no dia seguinte. E outra coisa é cobrar multa. As escolas têm medo de cobrar juros e multa. O aluno chega e fala, eu estou atrasado, eu posso pagar sem juros e multa? Pode, o mês que vem ele vai fazer de novo. Já amanhã eu não posso perder o aluno. Você não pode perder o aluno porque você está dependente de poucos alunos. Você não está focando em vender mais. Escola que tem muitos alunos, se perder um não faz falta. Ele coloca regras. É importante ser mais duro. Nós somos empresas, temos que ser profissionais. Tá? Vai numa escola de inglês e atrasa a mensalidade.
vai na academia. Eu, em fevereiro, dia 6 de fevereiro, eu fui roubado aqui em São Paulo. Levaram o celular, levaram carteira, bloqueei cartões. Na academia, eles não renovaram meu plano porque o cartão estava cancelado porque ele foi bloqueado. Não entrei na academia. Enquanto eu não fizesse um Pix na recepção, a catraca não foi liberada. A academia me bloqueou e eu só tinha sido roubado. E esqueci de trocar o cartão, não deu tempo, não pensei. Eu tive que, na hora, fazer um Pix. Eles não falaram 10 dias, pode entrar, depois a gente resolve. Não, você paga, você entra. Tá? Então a parte financeira, essa troca, nós temos que ser mais duros. Tá? E qual o nível de comprometimento com música que ele tem? Né? E isso daí é muito importante, ali você criar esse acordo com seus alunos, que é o que você colocou, porque se ele tem comprometimento, ele gosta da música, ele dificilmente vai querer faltar, vai querer ficar inadimplente. Muitos inadimplentes já dá sinal que vai ficar devendo e vai desistir porque ele começa a faltar. Falta hoje, vem semana que vem, falta de novo, falta na outra semana. Então são cuidados. E esse comprometimento tem que ser feito na matrícula e tem que ser feito durante o curso. O coordenador, o dono da escola tem que chamar de vez em quando os alunos e falar como que está o curso, está gostando, que música você está tocando, o que você espera aprender nos próximos 2, 3 meses. É já criar um compromisso para os próximos 2, 3 meses. Tá? Não é só o que ele sentiu até o momento, comprometimento até hoje. Qual o comprometimento de cada aluno para os próximos 2, 3 meses? Tudo isso são gatilhos mentais que faz a pessoa assumir com ela mesma um compromisso para os próximos meses. Legal? Espero ter ajudado aí, né? A Suzana complementou algumas coisas também aqui, né, Aline? Espero ter colaborado aí com algumas dicas, tá? Legal, ajudou sim. Daniel, levantou a mão aí, Daniel? Bom dia, pessoal. Bom dia, Jax. Bom dia, Valéria. Bom dia, colegas. Vocês estão me ouvindo? Estamos? Opa, Legal. Eu vou fazer a pergunta aqui, mas eu estou na expectativa do aluno sair para fazer a matrícula, Jax. Então, eu estou com medo de fazer a pergunta e não conseguir ouvir sua resposta. Eu vim só para Faça a atender esse aluno pergunta, tá aqui. gravado, você ouve depois. Porque Tá matrícula bom. não pode perder. Exatamente. Ô, Jax, aqui a gente, o nosso funil principal acaba sendo o WhatsApp, né? Rede social, WhatsApp, ou Google Meu Negócio, WhatsApp, e demonstrativa, ou mês promocional para depois a matrícula. Hoje eu já tenho aqui no WhatsApp atendente virtual para fazer o primeiro atendimento, para ter uma resposta rápida e depois o agente humano já entra, né? Mas eu já tive landing page, agora tá desatualizada, nem estou divulgando, mas eu queria saber um pouco a respeito de trabalhar esse funil da rede social, talvez para a landing page antes de ir para o WhatsApp, para fazer um filtro maior, melhor, né? Porque no WhatsApp a gente tem que peneirar muito ainda, né, para você conseguir marcar uma demonstrativa e trazer para a escola, enfim. Então, eu queria saber a respeito disso, assim, né, que você sugere desse funil de trazer da rede social ou de outro lugar para a landing page, né, e aí depois ir para o WhatsApp já, talvez com formulário, a gente chamar a pessoa para o WhatsApp, como é que você sugere isso? Legal, Daniel, excelente pergunta. Esse é um grande desafio, tá? Eu passo por isso nas minhas empresas, até como palestrante. Eu tenho anúncios que eu jogo para landing page para filtrar, e daí só vem para o WhatsApp depois que preencheu o formulário, e eu continuo com anúncios tráfego pago no Meta para ir direto para o WhatsApp. Os dois. O que nós precisamos, eu tenho os dois, porque eu vou medindo os resultados. Tá? O que eu faço? O que vai direto para o WhatsApp, eu também tenho inteligência artificial, um SDR, por IA, que faz o filtro. E ali eu perco 80%. O que vem via landing page, eu já tenho um atendimento humanizado direto. Cai direto no meu vendedor. Por causa da qualificação e a pessoa não quer perder tempo falando com IA. Né? Eu percebi que eu estava perdendo venda da qualificação, do qualificado, porque eu jogava também para o SDR IA.
Entendi. tá? Qual que é a minha opinião? Manter os dois. Eu gosto de ter volume de leads, mesmo não qualificados, porque, por exemplo, numa ação, num evento da cidade, eu tenho contatos da minha região que eu posso usar para outras ações. Então, Sim, no meu CRM, eu coloco como lead frio para eventos. entendi. Tá? Eu não Legal. vou tentar vender curso para essa pessoa, mas eu posso convidar para vir um dia num evento da escola. Sim, Tá? E quem sabe legal. no futuro vir aluno. Perfeito. Tá? Isso faz parte do jogo quando trabalhamos com tráfego pago. Tá? Os leads são desqualificados. Você vai ter uma boa margem. Sim, sim, sim. Tá? Hoje, por exemplo, eu como palestrante, de cada 10 leads que chegam, um entra em negociação. Isso do geral ou do funil do WhatsApp? No geral, você Não, do disse. funil do WhatsApp. O que vem pela landing page, a conversão é 50%. Ah, legal. Tá? Quando E ele preenche o obviamente o lead é mais formulário da caro, landing mas page. mais qualificado, né? Sim, é mais qualificado. Legal. E aí a Tá? Então, pessoa minha preenche um formulário sugestão simples, né? formulário simples. É se já estudou música, que instrumento quer e se o início é imediato ou para os próximos meses. Tá, beleza. Já deu uma luz aqui para iniciar. Tá? Mas é teste. Tudo que é campanha é teste, Daniel. Não tem como Sim, fugir disso. legal. Obrigado, Jax. Já Tá? deu a luz aqui. Daniel, você Boa ainda matrícula. cobra taxa de matrícula? Oi? Cobra taxa de matrícula? 250. Legal. Só que Tá, aí tem desconto, né? Aí sim. a gente negocia nos descontos para trazer. Legal. Pessoal, por que eu perguntei? Tá? Taxa de matrícula nem todas as escolas cobram. E eu sempre falo, cobra para não cobrar. Porque o aluno ele vai pedir desconto. Daí eu dou desconto na matrícula e não na parcela mensalidade. Porque o aluno quer ter uma vantagem. Ele quer um desconto. Então eu crio taxa para não cobrar. Eu coloco uma matrícula mais alta do que eu quero para não cobrar. Ô, Jax, aproveitar que a gente está aqui, posso fazer mais uma pergunta? Não sei se o pessoal está na fila Claro? aí. Comissão para o vendedor, geralmente aqui a gente faz por número de matrículas, por primeira meta, segunda meta ali, mas funcionaria também fazer um percentual do valor da matrícula, porque o vendedor ele quer dar desconto e vender a prazo, né? Para ficar fácil. E a gente quer receber um ticket maior à vista. Você acredita que funcionaria também dessa forma? Sim. Percentual. Eu tenho, por exemplo, na minha escola, nós temos alguns formatos de comissões. Então, se ele vende sem desconto, ele ganha uma premiação. A comissão é a mesma. Ele ganha ali mais X reais. Legal. Tá? Então, para não Beleza. ficar criando regras de comissões, eu tenho uma única comissão e de acordo com se o curso é à vista, ele ganha um prêmio. Se é parcelado no cartão de crédito, ele ganha ali R$ 30 a mais do que no boleto, porque para mim é mais seguro no cartão. Então eu vou criando Uhum. onde que ele pode ganhar até por matrícula R$ 200 adicional com premiações. Vai lá fazer matrícula, Daniel. Vou fazer minha matrícula aqui. Obrigado, gente. Um De abraço aí. nada, parabéns. Beijo. Boa matrícula. Vamos lá, dá tempo de mais uma pergunta, gente. Enquanto vocês pensam, eu vou falar mais uma situação de matrícula, já que vou compartilhar com você. E aí foi assim, de uma escola que eu vi, eu achei interessante. Então, ele tem um valor significativo da matrícula, que também é aquela carta na manga que você usa para fazer parceria ou que você usa como desconto, mas também tem o viés de usar a taxa de matrícula social. Então, que a sua taxa de matrícula vai ajudar a pagar uma mensalidade de um aluno bolsista. E algumas escolas estão adotando também isso. Faz com que, né, essa taxa seja anual, recorrente, né? Então, uma vez por ano existe a taxa,
e cria esse olhar onde a escola tem uma preocupação com o viés social. Pode, então, eu estou colaborando para uma pessoa que não tem condições de pagar uma mensalidade, né? Eu coloco aqui porque foi uma situação que apareceu, e outro dia, conversando com uma escola de Florianópolis, ele também começou a adotar. Aí ele achou interessante e está adotando. Isso aí, só queria compartilhar. Legal, que boa estratégia. Muito legal. Isso aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vamos aí, tem mais uma perguntinha. Como eu falei, sem situação. Vamos lá, quem está perguntando? A Suzana de novo. Já que você sugere um aplicativo de atendimento via WhatsApp, Legal. Não, não é burrice não, Suzana. É excelente a pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala de atendimento via WhatsApp, você tem várias ferramentas e APIs, softwares para ajudar nesse atendimento. Tá? Para escolas que não tem muito volume, eu só recomendo que seja via web, que o WhatsApp normal, né, que você já tem no celular, só que você abre no computador. Porque ali a pessoa consegue escrever, não coloca gírias, evita áudios, né? A pessoa pensa mais quando digita no computador. Então, é muito importante nós começarmos a pensar, né, o que podemos fazer para melhorar e acompanhar. Né? Lembre-se que todo o WhatsApp você consegue, business, né, para empresas, você consegue instalar em até 4 dispositivos. Então eu posso ter no celular da escola, eu posso ter no computador da escola e posso ter no meu computador para ter o espelho de tudo que o funcionário fala para os clientes no WhatsApp, para que eu tenha um acompanhamento. Eu tenho que evitar interagir. Ali é só para ler, orientar o meu time. Então, se eu observar algo errado, eu não tenho que interagir, entrar no meio da conversa. Eu tenho que pedir para quem está fazendo atendimento, orientar o que ele tem que fazer de diferente e ele muda e faz o atendimento certo. Tá? Então, a ideia é usar isso como um aprendizado, tá? E não uma fiscalização. Tá? Mas para escolas menores, eu só recomendo usar a versão web no navegador ou baixar o aplicativo no seu desktop, tá? No seu notebook. realmente, né, não justifica, às vezes, ter algo para uma demanda pequena, né, para um volume pequeno de ligações, né? Sim, É isso aí, Suzana, né? Quando você tiver, né, por exemplo, aí você fala de um porte de 300, 200 ligações por dia, até 50, 60, já até talvez justificasse, né? Não vou falar de um número, dependendo de quantas pessoas você tem para te ajudar no atendimento via WhatsApp, mas realmente tem que fazer sentido, né? Senão você tem uma coisa a mais para se preocupar, uma coisa a mais para pagar e que não está agregando praticamente nada. Sim, sim. Valéria, tenho três atendentes, porém sinto falta de padronização. Aos meus olhos, vou deixar o Jacques responder, mas é fazer um protocolo de atendimento, né? Criar um padrão, é isso? É isso, tá? Pessoal, falta de padronização não é ferramenta. Não adianta eu ter um software. O software segue o que o dono orienta, o processo que a empresa cria. Tá? Então, independente da ferramenta, do WhatsApp que você usa no aparelho, no computador ou um aplicativo contratado, se você não tem um processo de atendimento, você não vai ter padronização. Então, é modelos de perguntas, tem um e-book explicando, responda isso, se o cliente fala isso, fala aquilo, né? Como apresentar preço pelo WhatsApp. Então, tudo isso é padronização, processo e treinamento da equipe. Muito bom. É isso, gente. Uau! 10 horas em ponto. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Anúbia, Eu queria perguntar só mais uma coisa em relação a isso que você estava falando aí, Jax, né? Que é criar esse e-book com possíveis perguntas e respostas. É,
Eu tô há alguns dias já tentando fazer isso, mas eu ainda não consegui estruturar ainda 100%. Tem alguma dica que você poderia dar, né, de como começar, alguma ferramenta que eu poderia estar usando para poder fazer essa criação desse e-book? Legal, vamos lá. Primeira coisa que eu indico, Núbia, nós vendemos aulas de música. Né? Você recomendaria um aluno seu, se ele perguntasse, ah, Núbia, eu quero aprender a tocar um instrumento musical, o que que você recomendaria? Pro meu aluno? Não, uma pessoa na rua. Hã, Alguém fala para você, olha, eu tô querendo aprender a tocar violão. O que que você recomenda? não sei. Visitar minha escola. Visitar a sua escola, fazer um curso, não é É. isso? Aham. Então eu vou responder a sua pergunta no mesmo estilo. Hum, A CAEM está para lançar novas inscrições, agora a pedido de donos de escolas, o gestor congresso, o gestor 360. É uma mentoria que vai ser gravada, ia ser online, mas por causa de horários pediram, nós já estamos gravando as aulas. E ali, por exemplo, na minha parte do WhatsApp, eu vou trazer essa sua dúvida de como criar esses processos. Tá? E eu tive acesso nos bastidores a todo o conteúdo. Então, a minha recomendação, da mesma forma que a gente fala para alguém que quer aprender a tocar um instrumento, vir na nossa escola para aprender, a melhor dica que eu posso dar para nós é se inscreva nesses cursos. Faça essas mentorias, esses treinamentos, participe mais do que a Valéria traz para nós. Tá? Porque assim, não adianta eu hum, falar de ferramentas se você não entender como usar, o conceito para que usar. Né? entendi. Então, assim, eu participo de mentorias, eu invisto uma fortuna em cursos para aprender a melhorar e acompanhar o mercado. E olha Sim, que eu sou palestrante. Mas pessoas falam, já, mas você paga R$ 3.000 para fazer um curso? Eu pago 10.000. Tudo depende certo. do retorno que eu espero que ele me traga. Certo. Bacana demais. Vou estar avaliando certinho, né? Eu acho super interessante mesmo, porque é igual você falou, a gente tem que estar o tempo todo aprimorando né, e realmente investindo no conhecimento. É isso aí. Jacques, a Kelly, até eu perguntei de que escola que ela era, né? Porque pelo nome eu não associei. A Kelly é lá do Jansleia, de Minas também. Ah, que legal. E ela está perguntando quando vai lançar. Agora, no início de abril, já vai estar todo formatadinho, tudo bonitinho. E como o Jacques falou, agora agradeço ele como bom comerciante, já fez a nossa propaganda aqui, né? E foi assim, nós criamos a mentoria com datas fixas e aulas ao vivo, mas tivemos muitas solicitações de que essas aulas pudessem ser gravadas de maneira que o gestor, o diretor, pudesse assistir no momento que ele pode, e não nos horários que nós fixamos. Então, atendendo a isso, os nossos mentores, são 21 aulas, nossos mentores estão gravando todo esse conteúdo, um dos quais o Jacques acabou de falar a respeito, e a partir do início de abril, já estará Tá bom. formatado Muito para venda e aquisição de vocês, e vocês bom. vão poder assistir no momento mais adequado, no horário mais adequado, seja de madrugada, seja no final de semana, enfim, de maneira que vocês possam assistir, rever a aula, e sim, a gente vai criar grupos para tirar as dúvidas também, que isso se faz necessário, né, essa interação. Mas no início de abril, Kelly, respondendo a sua pergunta, vai estar disponível na nossa plataforma Unicaem, que é Universidade Caem. Ok? Então, a gente vai ter vários cursos nessa plataforma, não só de gestão, mas também de atualização musical para os seus professores, para os seus coordenadores. Estamos com uma plataforma bem bacana, com um mix de produtos, de maneira a atender as escolas de música na sua mais ampla concepção, né? Essa é o nosso objetivo. Que bênção! Suzana, ter você hoje aqui foi uma bênção. Gente, para quem não conhece a Suzana, é uma pessoa muito querida do Rio de Janeiro, que, como ela falou, ela está sempre em exaustão, porque ela se vira do avesso para fazer tudo que ela faz. Assim como a Núbia também, como todos os nossos colegas, né? A gente realmente se transforma 360
pessoas de uma vez só para dar conta da escola, da coordenação, do pedagógico, do financeiro, do administrador, às vezes da organização da escola, da limpeza, do cafezinho, é tudo isso, né? Isso é uma escola de música que mais do que tudo vem investida de amor, de muito carinho pelo que a gente faz, né? Então, eu fico sempre emocionada de falar com vocês, porque eu tenho muito, muito, muito carinho por todos, por cada um de vocês, em especial pelo Jax, né? Então, eu agradeço vocês aqui e vou passar a palavra para o Jax. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Isso faz a diferença. Isso é CAEM, isso é inovação, isso é fazer a diferença no ensino musical no nosso Brasil. Valéria, você não sabe. Eu já te cansei de falar, mas o que você faz não tem preço. O que você cobra é muito barato, vale 3, 4, 5 vezes mais. É uma briga minha com a Valéria. Eu falo, Valéria, para, cobra que vale a pena. É uma discussão eterna. E é cada um de vocês que faz o meu dia e o dia da Valéria ser melhor. Acredite no potencial de vocês, acredite na escola de vocês e acredite em vocês como empreendedores. Muito sucesso e uma ótima quinta-feira. Beijo, a gente se vê no dia 3 de abril. Ah, não, dia 31 a gente vai fazer um bate-papo. Eu vou estar aqui com vocês falando sobre professores, né? Os desafios dos professores. Vai ser um bate-papo interativo também, porque ninguém tem a solução, mas nós vamos juntos conseguir fazer isso melhor. Mais uma vez, obrigada. Linda quinta para todos. Jax, beijo no seu coração e até breve.